você instalou a sua carteira SafePal e se deparou com essa tela aqui. É importante você entender que nesse mercado de criptomoedas, muitas vezes um mesmo termo ele é utilizado para denominar diversas coisas que estão correlacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui na SafePal ou em outros softwares de carteira, você vai ver esse software sendo chamado de software de carteira de criptomoedas, quando na verdade que ele é um agregador de carteiras de criptomoedas. Por quê? Porque a carteira, na realidade, é aquela frase mnemônica ou aquela frase seed com 12 ou 24 palavras que você criou e aquilo lá que realmente vai guardar as suas criptomoedas. O software aqui ele é um agregador de carteiras, então você vai ter aquelas palavras cadastradas aqui nesse software para você conseguir movimentar as criptomoedas que você vai depositar naquelas 12 palavras lá, ou 24 palavras específicas. Então você pode colocar aqui quantas dessas carteiras, quantas dessas sequências de frases você quiser, cada sequência dessa vai administrar para você, ou vai ter lá depositado para você as moedas que você quiser de forma independente. Cada sequência daquela é uma carteira. Bom, aqui eu tenho algumas carteiras, né, sequência dessas palavras instaladas por uma questão de privacidade. Eu não vou clicar ali, se eu clicasse ali onde está escrito off-ramp, que é um nome que eu dei para uma dessas sequências de carteiras, eu iria mostrar para vocês aqui, mas como eu não preparei isso aqui para poder dar aula aqui, por uma questão de privacidade, eu prefiro não mostrar. Vou mostrar para vocês uma dessas carteiras, que é a que eu denomino off-ramp. Off-ramp é um cartão que eu consigo depositar criptomoedas lá e usar um cartão da Visa e usar para fazer compras, algumas outras coisas. Então eu tinha aqui uma pool que eu recentemente fechei essa pool por uma questão de que o preço saiu muito fora do range, eu fechei, criei uma outra pool aqui com dólar, vou demonstrar isso aqui para vocês, tá? Mas o que eu quero demonstrar aqui na realidade é como é essa carteira instalada. Geralmente quando eu tenho uma carteira só Bitcoin, vocês veriam aqui somente o Bitcoin, percebam que existem várias moedas, por quê? Porque essa carteira SafePal ela é realmente uma carteira preparada para o DeFi. Quando a carteira é preparada para o DeFi, ela lida com diversas moedas em diversas redes diferentes, onde é possível trafegar essas moedas. Então, com isso, nós temos que ter realmente muito cuidado ao depositar fundos para esse tipo de carteira, porque eu preciso, ao depositar exatamente a moeda que eu quero na rede que eu quero. Se eu fizer o depósito de uma moeda que não existe na rede que eu estou depositando, essa moeda vai ser perdida. Eu não tenho como recuperar ela. Então, ao longo aqui eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso, tá? Mas eu quero mostrar como é a SafePal primeiro. Então, eu tenho essa primeira tela, onde lá na parte de cima está escrito moeda, coin, né? Onde eu vejo as moedas que eu estou depositando aqui nessa carteira. Tem uma outra aba, que é a aba do DeFi. Nessa aba aqui, se eu tenho alguma posição, como no caso eu criei essa pequena posição aqui de dólar com dólar, para eu fazer um teste aqui, ver na prática o rendimento de como é uma pool de dólar com dólar. E eu tenho uma outra aba NFT. Eu geralmente não mexo com esse mercado de NFT, mas se você tiver interesse no mercado de NFT, tem também uma aba, a SafePal consegue receber depósitos de NFT. Se eu for para a parte de baixo aqui, você vai perceber que lá na parte de baixo eu tenho aqui a opção Wallet. Vou clicar aqui na opção Mercado. Nessa opção Mercado eu posso seguir a cotação de algumas moedas que forem do meu interesse. Aqui a própria carteira escolheu esses dois tokens, que são tokens essenciais. Se você está começando agora a sua vida com criptomoedas, é aconselhável que esses dois tokens, você inicie por eles, tem esses dois tokens da sua carteira, esses dois tokens voláteis, que é o BTC e o Ethereum, e claro, você precisa ter mais um pouco de dólar digital, seja o SDT ou o USDC, aí você escolhe, né? Mas para iniciar realmente no mundo dos tokens voláteis, é interessante que você inicie por BTC e Ethereum, que são os dois tokens mais seguros no mercado de criptomoedas. Se eu quiser saber a quantas anda a cotação do BTC, olhar gráfico, essa parte aqui do mercado é uma parte bastante interessante para eu me informar sobre isso. Indo aqui para o meio, uma parte que nos interessa bastante é a parte aqui de explorar, onde eu vou ver os DApps, que são os aplicativos DeFi, onde eu vou poder interagir aqui com muitas coisas, várias coisas possíveis de fazer nesse mercado do DeFi. O que nos interessa para esse treinamento é interagir com aplicativos de montagem de pool de liquidez. Tá? Esses aplicativos você consegue fazer outras coisas nele. Por exemplo, uma outra coisa importante é o swap de moedas. Vou, por exemplo, poder trocar o dólar, o SDT, pelo dólar USDC. Vou poder trocar dólar por Solana e por aí vai. Ethereum por Solana e por aí vai. Com o tempo vocês vão compreender bem sobre isso. Mas é aqui nessa aba Explorar onde eu posso ver esses aplicativos DeFi. Tá? Um conselho que eu dou para você é, a partir do momento em que você depositou ali as suas moedas, vou clicar em alguma coisa aqui, por exemplo, um que é bastante usado é o Revert, que é para eu poder verificar as minhas posições. Uma coisa que você não vai fazer para os aplicativos, tá? A não ser aqueles aplicativos que realmente nós vamos usar, o que você não vai fazer é clicar aqui nesse botão Conecte a sua conta. Não clique no botão Conecte a sua conta dos aplicativos, principalmente se você não souber para que servem esses aplicativos, tá? Por que não clica? Porque você corre um grande risco de perder os seus ativos. Então não clica nesses botões
desses aplicativos, porque você pode estar dando para o aplicativo o direito de movimentar os fundos completos aí da sua carteira, e pode acontecer alguma coisa e você perder esses fundos completos aí que você depositou, todos os depósitos da sua carteira. Então, se você não sabe o que está fazendo, não clica, tá? Você vai clicar e fazer somente, inicialmente, aquilo que eu vou ensinar para você, e aí com o tempo você vai aprendendo o que é seguro e o que não é seguro, onde você pode ou não pode conectar a sua carteira. Mas não conecte a sua carteira nos aplicativos se você não sabe o que está fazendo, porque o risco de você dar o direito para o aplicativo de sacar os fundos que você depositou da sua carteira ou movimentar de uma maneira que você pode não saber o que aconteceu com esses fundos, a chance é muito grande. Então vou clicar aqui num aplicativo de montagem de pool de liquidez, por exemplo, Uniswap, que é esse aplicativo aqui onde tem um unicórnio. Vou clicar aqui nele, vai pedir aqui para eu confirmar, ele sempre vai pedir para eu confirmar que eu quero realmente usar esse aplicativo. Tá? Esse é um aplicativo de terceiro, não tem vínculo com a SafePol esse aplicativo, mas a vantagem da SafePol é que ela busca os aplicativos oficiais criados por esses desenvolvedores. Então você não corre o risco, por exemplo, de ir lá pesquisar por Uniswap do Google e cair em um site spam, um site que foi criado aí por alguém malicioso para roubar os seus fundos, ele se faz passar pelo site original. A vantagem de você abrir aqui pela carteira da Uniswap é você ter certeza que você está indo para o site original daquele desenvolvedor. No entanto, como eu disse, a Uniswap, a SafePol, ela não tem como se responsabilizar do que acontecerá com os seus depósitos, com os seus fundos das suas carteiras, após você interagir com esses aplicativos. Então, só interaja realmente se você souber o que está fazendo. Bom, provavelmente você pode ver essa tela inicial aí no seu smartphone, no seu tablet, de uma maneira um pouco diferente. Eu uso uma letra um pouco maior, então ele às vezes muda de posição alguma coisa que eu quero demonstrar aqui para você. Por exemplo, eu clico aqui no canto superior esquerdo, onde tem ali o ícone do cavalinho, né, em preto, e escolho a opção piscina. Pode ser que essa opção para você não esteja escrito piscina, pode ser que ela esteja escrito pool, e pode ser que ela esteja alinhada acima, aqui ao lado desses 3 pontinhos que eu mostrei aqui agora, é por uma questão de tamanho de fonte. Então, você vai procurar ou por piscina ou por pool. Esse aplicativo aqui da Uniswap, às vezes, ele não demonstra o que eu quero. Quando eu entro aqui, eu preciso clicar na parte superior direita, aqui da minha tela, onde tem 3 pontinhos lá em cima. Tem 3 ícones, um deles é 3 pontinhos, vou clicar lá e vou clicar em recarregar. Ele vai recarregar para mim essa parte aqui do site, e aí você vai ver que ele vai demonstrar para mim que eu tenho uma posição aqui já montada, tem uma pool de liquidez aqui já montada, que é uma das coisas que interessa, uma das coisas que mais interessa para a gente aqui desse treinamento, são essas posições de pool de liquidez, onde nós vamos tirar renda aqui no mercado. Eu montei essa pool de liquidez tem uns 10 minutos, dólar contra dólar, pessoal, uma coisa bem interessante, tá? Veja aqui que o rendimento que ele está me mostrando é muito pequeno, isso é natural, até dólar contra dólar não vai, claro, variar muito a posição, então não vou ter um rendimento aqui muito grande, mas acaba que eu por dia ganho aí alguns centavos. Se eu tiver uma quantidade de dólar que eu desejo guardar aí, pode ser que daqui a um mês eu tenha aí um rendimentozinho bem mais interessante, por exemplo, que eu ter deixado esse dinheiro em um investimento, como um CDB, alguma coisa, num banco convencional, isso aqui vai me render alguma coisa a mais. Óbvio que eu tenho alguns pares de moeda que são mais rentáveis, né? Mas como são moedas voláteis, às vezes eu não quero interagir com moedas voláteis, quem sabe uma puzinha de dólar com dólar, num momento interessante, adequado do mercado, vai me render uma coisa que vai me deixar satisfeito. Vocês vejam que o dólar no Brasil também está subindo bastante, é uma forma também interessante aqui de eu guardar, além de guardar dólar, ganhar com a variação ou manter o valor do meu real lá, com a variação positiva que o dólar está tendo, eu vou ganhar além da variação, vou ganhar aqui o rendimento que essa pool de liquidez me trouxer, ok? Deixa eu dar só uma passadinha aqui nas outras opções que tem na carteira. Por exemplo, a gente tem a opção de troca, ou também conhecido como opção de swap, que tem dentro de alguns aplicativos ali. Por exemplo, a Uniswap tem também essa opção, mas eu poderia fazer a troca por aqui, poderia fazer a troca aqui, por exemplo, na minha aba de moedas aqui. Eu posso vir, por exemplo, aqui no USDT, posso clicar aqui na opção trocar, e poderia aqui escolher trocar o meu USDT, por exemplo, por Ethereum, né? Depende de uma análise de mercado. Eu poderia clicar aqui, por exemplo, em máximo, e aí ele vai me dar a cotação. Por exemplo, a Binance tem um aplicativo descentralizado aqui, não é tão descentralizado, mas está aqui entre os aplicativos DeFi, mas se eu clicar aqui onde está escrito Binance, eu poderia escolher um outro fornecedor para mim, olhar o quanto ele está me oferecendo de Ethereum pela quantidade de moedas ali, de USDT que eu estou ofertando, para ver se me interessa trocar de uma maneira mais privada do que trocar através da Binance, porque se algum dia precisar relatar, a Binance vai relatar essa operação que eu fiz, mas os outros aplicativos realmente descentralizados não vão relatar. Aqui também, nessa tela, vou retornar aqui só para vocês terem certeza de onde eu estou. Estou aqui na tela de moedas, né, na opção Wallet, aqui na opção carteira. Eu tenho, por exemplo, se eu clicar em USDT, como receber, vocês vão ver que é bem parecido com o Pix, ou se alguma outra pessoa tem o USDT na rede, que eu estou aqui no momento, que é a rede Arbitrum, e ela quiser me repassar, me pagar alguma coisa desses USDT, eu mostrando aqui para ela, ela vai poder escanear esse código QR,
com a carteira que ela tem, compatível com o USDT, e me pagar através do código QR. Vejam também que tem o código da minha carteira lá embaixo, eu posso copiar esse código, né? É como se fosse, por exemplo, meu código de carteira Pix, vou mandar para essa pessoa e ela vai depositar para mim essa moeda específica, tá? Vou reforçar para você, isso aqui é o endereço, chamado de endereço de carteira, o endereço do USDT, e para depositar para mim o USDT na rede Arbitrum é necessário utilizar esse endereço específico. Pode ser que outras moedas consigam utilizar esse endereço específico, mas você tem sempre que conferir, quando for depositar qualquer criptomoeda, o endereço correto para você não correr o risco, por exemplo, de enviar. Vamos lá, Pol aqui que você está vendo, Polygon, né? Eu vou clicar aqui na Polygon e receber, olha lá como vai... não, calhou de estar usando o mesmo endereço, mas poderia ser outro, tá? Mas se fosse outro, e a pessoa usasse esse endereço da Polygon, por exemplo, para me mandar o USDT, iria cair no limbo, iria ser queimada essas moedas, iria perder totalmente aquelas moedas. Então nós temos que ter realmente bastante esse cuidado. Deixa eu voltar aqui no USDT, eu tenho a opção de enviar, também funciona muito parecido com o Pix. Eu poderia ou escanear a carteira da outra pessoa, ou colar o endereço aqui para quem eu quero enviar, e estando tudo certo, eu escolho o montante aqui que eu quero, e envio esse montante aí para outra pessoa, para uma outra carteira minha de criptomoeda de USDT, e dessa maneira eu faço essa movimentação. Nós vamos fazer essa movimentação aqui, por exemplo, para receber, quando daqui a pouco eu vou demonstrar isso para vocês, quando eu vou fazer uma compra lá na Binance, eu vou demonstrar para vocês como fazer essa compra na Binance, e enviar esse USDT aqui para essa carteira, por exemplo, que é o mais aconselhável para quem está iniciando. Espero que tenha ajudado. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, tem a opção aqui também do Earn, onde você pode emprestar suas criptos. Aqui não acho muito interessante, isso aqui não uso. Acho que o retorno que eles dão é como se fosse uma poupança, que está me oferecendo, se eu emprestar para ele, por exemplo, a criptomoeda Polygon, ele vai me pagar 4,14 ao ano. Se eu emprestar a criptomoeda DAI, por exemplo, 5% ao ano, tem aqui diversas outras opções, BNB e tal, por aí vai, né? Mas eu não acho a melhor opção, eu nunca coloco as minhas moedas nessa opção aqui de earn, né, para deixar rendendo com eles aqui. Há outras maneiras melhores para deixar rendendo. Às vezes você tem alguma moeda aí que você vem aqui e acha interessante, você deixa rendendo. O problema é que a sua moeda fica travada aqui na sua opção, você não consegue movimentar enquanto você não abrir mão do rendimento ou não cumprir um certo prazo. Muitas vezes eles pedem um prazo mínimo para você deixar aqui para ter o rendimento prometido. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal.